possamos fechar os nossos olhos físicos e sentindo já esse aconchego, este carinho dos amigos espirituais que se fazem presentes nesta noite em nossa casa de oração. Nós vamos buscando os nossos mentores individuais, amigo tão querido de todas as horas, que nos traz sempre as orientações, as intuições para a nossa caminhada. Que Ele receba todo o nosso carinho, a nossa gratidão, por estar ao nosso lado, nos conduzindo nos melhores caminhos. Nós vamos saudando o mentor desta casa que nos acolhe tão amorosamente, que Ele também possa receber de nós o nosso agradecimento, o nosso carinho, por Ele ter preparado todo este ambiente nesta noite para sentirmos este aconchego, este carinho deste irmão. Nós vamos buscando neste momento mentalizar que esta casa de oração vai se transformando num lindo e belo jardim. Mentalizemos neste instante um gramado gostoso, muito verdejante. Vamos mentalizando aquelas árvores frondosas que nos dão flores, que nos dão frutos. E caminhando um pouquinho mais, nós vamos visualizando aquele lindo canteiro de flores coloridas que vão sendo colocadas por todo o nosso percurso. E a beleza das borboletas que neste momento posam nas flores, encantando esta natureza, os pássaros que cantam alegremente. E nós vamos sentindo o dourado do sol que entrelaça neste momento sobre as árvores frondosas e vai alcançando a cada um de nós. Vamos visualizando o azul do céu que nos acalma, que nos traz a paz que tanto necessitamos. E desta forma, caminhamos um pouquinho mais para irmos de encontro àquela linda cachoeira. E vamos nos aproximando todos juntos, lavando os nossos rostos espiritualmente, bebendo um pouquinho desta água, sentindo que a espiritualidade neste momento já vai nos preparando, vai retirando de nós todas as energias cansadas que tivemos durante esses dias e vai repondo as nossas energias neste momento. E nós vamos sentindo o nosso corpo físico e o nosso espírito leve e tranquilo. E que desta forma nós possamos caminhar de encontro às equipes médicas do espaço. E vamos pedindo a esses amigos tão amorosos que se façam presentes nesta noite, que possam já estar preparando a todos que por aqui vão necessitar do tratamento físico, do tratamento espiritual, que já possam neste momento estarem recebendo e que nós também possamos mentalizar as nossas dores físicas para que eles possam atuar neste instante. E assim agradecidos que somos, nós vamos buscando neste momento Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus e a nossa mãezinha espiritual. E vamos pedindo, Maria, esteja junto a nós nesta noite, que nós possamos nos acolher em seu colo amoroso, neste colo que nos acalma, com a sua bondade infinita e amorosa. Abençoe-nos. Caminha conosco para irmos de encontro até Jesus, o seu Filho amado e o nosso Mestre querido. Que possamos dizer, Jesus, esteja ao nosso lado, caminha conosco diante das nossas dificuldades. Leve-nos neste instante até Deus, o nosso Pai, este Pai de bondade infinita, que nos oferece a cada dia a oportunidade de sermos cada vez melhores.
Deus pela oportunidade deste Evangelho e pedindo a Ele que nós possamos ter a sensibilidade do aprendizado desta noite. E assim nós te dizemos, Pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o teu santo nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, com a graça de Deus. Então hoje nós vamos fazer a leitura deste livro Fonte Viva, de Francisco Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E essa lição que a gente vai fazer a leitura, ela é uma escrita de Paulo aos Filipenses, porque Paulo, ele era muito perseguido, pelo povo que não compreendia o que ele desejava passar, que eram os ensinamentos que ele tinha aprendido de Jesus. Mas os Filipos, a cidade de Filipos, que são os filipenses, eles apoiavam Jesus, eles tinham muita amorosidade por Jesus, muito carinho. E quando Paulo foi preso, Paulo começou a escrever as cartas e escreve esta carta para os filipenses, dizendo que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Isso ele falou no capítulo 1, versículo 9. Então a lição nos diz assim, que o amor os problemas do amor, mas não é esse amor de marido, mulher, de pai, mãe, filha, é esse amor universal, esse amor que vem de Deus, o nosso Pai, esse amor que Ele sente por nós. Então, que a gente possa prestar atenção nas palavras de Paulo. Ele diz assim, que o amor é a força divina do universo e é imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos da justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. E quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa de que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. E quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se a inveja. Aí depois eu vou ler outra parte aqui para a gente fazer um comentário só desse pequeno trecho aqui, o antônimo do amor é a indiferença, E é o que a gente mais tem visto nos dias atuais, A gente pelas ruas, hoje em dia a gente vê as casas todas com muros altos, Porque a gente tem medo de tudo. A gente vê as cidades crescendo cada vez mais, os carros andando pelas ruas e os pedestres cada vez com menos possibilidade de atravessar as ruas. A gente vê ainda os homens criticando as mulheres que dirigem, A gente ouve. A gente tem visto muito problema também com a nossa política, Uns defendem a direita, outros defendem a esquerda, e isso gera, assim, uma confusão, um atrito entre todos nós, causando um grande mal para a nossa comunidade. E aqui, o que mais me chama a atenção, nesse pequeno trecho que a gente leu, é quando Paulo fala sobre a avareza. O avaro é aquele que tem de tudo na sua vida, mas ele guarda tudo que ele tem
ele não divide com ninguém, só que ele também não faz o uso de tudo aquilo que ele tem. Isso é muito triste, né, gente? Eu costumo ver aqui no bairro uma pessoa que ela faz a coleta de lixo seletivo. Ela anda pelas ruas e eu sei que essa pessoa tem muitos imóveis de aluguel, mas ela tem a necessidade daquele trabalho, né, para ela juntar mais e mais e mais. Quer dizer, ela está tirando a oportunidade daquele que realmente precisa daquele lixo seletivo para o seu sustento, né? Esse é um pequeno exemplo do que é ser avarento. E avarento também não só diz respeito à parte financeira, também diz respeito ao aprendizado. Muitas pessoas estudam e não querem compartilhar aquilo que aprendem, né? Por quê? Porque eu me esforcei, se o outro não se esforçou, o problema é dele, ele que se vire. E não é assim, né? Deus nos dá a oportunidade, Ele põe em nossas mãos um instrumento para que cada um de nós possamos ajudar o nosso próximo. Vocês vejam, né? Tem um cientista que é tão importante para nós, né? Para a evolução do nosso planeta, para a nossa evolução. As pessoas que são mais dedicadas ao estudo, até aquelas mais simples, aquele cuidador de um idoso, cuidador de uma criança, mesmo aquelas que não trabalham, mas que têm o compromisso de ajudar em seus lares, seus pais que já estão velhinhos. São muitas oportunidades que o Pai oferece para que a gente possa ser, assim, um espírito futuramente melhor. Mas a gente às vezes não percebe isso, né? A gente acaba reclamando das coisas que Deus coloca no nosso caminho. E aqui essa lição, ela nos diz da necessidade da gente se conhecer intimamente. Se conhecer e também se modificar, né? Porque cada um de nós conhece o nosso ponto fraco, né? A gente sabe no que é que a gente é mais falho nessa vida. Então é a necessidade da reforma interior, desse trabalho, da gente estar se conhecendo e da gente também ter o cuidado com as coisas que Deus nos oferece, como diz aqui na lição. Continuando, Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, ele assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamos, pois, para conhecer, foi o que eu acabei de dizer. A gente precisa ter conhecimento das coisas daqui da matéria, porque elas também não são importantes, né? Porque nós ainda vivemos na matéria. Um dia seremos espíritos. Mas, por enquanto, nós precisamos nos educar para discernir todos os ensinamentos do nosso mestre. E aqui diz que a cultura intelectual e o aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Eu achei essa lição de muito aprendizado para nós, né? E Paulo, ele também fala aos Coríntios, uma passagem que eu achei legal, que ele diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Que a gente possa refletir nisso. Quer dizer, tudo a gente
pode, mas não é tudo que nos convém, né? Cabe a nós discernirmos o que é bom, o que não é bom. E essa lição, ela não fala assim para que a gente, quando fala da avareza, né? É importante que a gente consiga as nossas coisas materiais, mas que a gente saiba cuidar delas. Igual uma passagem que tem aqui, que eu vou contar uma historinha bem rapidinho, que diz assim, que o pai, um pai, ele tinha muitas condições, uma posse, ele tinha muitas terras. E um dia ele chamou os seus filhos para dividir essas terras. E eram muitos alqueires de trigo. Então, ele chamou os 2 filhos e falou para eles, vou dividir isso na metade para você, metade para você. Um deles pegou toda aquela semente do trigo e levou para um empurrão onde ele escondeu. O outro, que tinha um coração mais bondoso, ele pegou uma parte e ele, caminhando pela rua, viu um mendigo. Isso está na Bíblia, tá? E quando ele viu esse mendigo, ele pegou metade daquelas sementes que ele tinha e entregou para o mendigo. E a outra metade ele plantou. Só que veio assim uma época de muita fome. E esse irmão que tinha guardado toda a semente foi procurar semente para plantar, para ver se eles conseguiam alimentos. Só que tudo tinha virado pó. Ele não tinha mais as sementes. E o outro, ele estava muito triste, pensando no que ele ia fazer da vida dele, quando ele vê um senhor se aproximando dele e fala, por que essa tristeza? E aí ele contou, né, que ele estava passando muita dificuldade. E aí esse homem, que na verdade era o mendigo que ele tinha ajudado, falou para ele, você me socorreu no momento que eu estava muito necessitado. Você me ajudou demais. E toda aquela semente que você me deu se transformou em 5.000 sementes. Então, eu tenho alimento para a minha vida toda e para você também. Então, você vai ter uma vida plena a partir desse momento. Então, Jesus mostra, através dessa lição, que as coisas, quando a gente passa por dificuldade, as coisas vão caindo na nossa mão. Basta que a gente perceba, né, as oportunidades que nós temos. Eu achei essa lição muito linda, né, para que a gente possa refletir muito sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. Será que nós somos avarentos, orgulhosos, invejosos, ou será que nós somos generosos e caridosos? Vamos refletir sobre isso nessa noite, tá bom? Então, assim, neste momento, nós vamos convidando as equipes médicas do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, e todos os químicos, enfermeiros. Pedimos que neste momento eles possam fluidificar estas águas que se encontram sobre a mesa, para que cada um que dela for ingerir possa se sentir amparado, fortalecido, restabelecido de seus males, sejam eles físicos ou espirituais. Que assim seja com a graça de Deus. Fechemos os nossos olhos neste momento e vamos fazer a nossa vibração amorosa a todo o nosso planeta Terra. Pedimos que a luz do nosso Mestre Jesus possa envolver estes governantes para que esta guerra possa cessar e os povos possam se entender e viver em paz. Pedimos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes. Pedimos pelas nossas crianças, Senhor. Ilumina a mente das nossas crianças, principalmente essas que perambulam pelas ruas, porque são elas o futuro da nossa pátria. Nós te pedimos pelos nossos jovens, principalmente aqueles que se encontram perdidos nos vícios das drogas, da prostituição e do alcoolismo. Pedimos neste momento, Senhor, que a tua luz possa adentrar em cada leito de dor que se encontra hospitalizado,
pedindo pela tua luz, pelo teu amparo. Pedimos neste momento pelas cadeias públicas, pelas penitenciárias, que ali possa levar o Senhor o discernimento nessas mentes, nesses corações, para que possam se reformar intimamente. E assim, neste momento, nós vamos pedindo por todos os pedidos que se encontram na caixinha de vibrações e também vamos deixar em aberto por algum conhecido que temos, que necessita desta energia de amor, de paz, que possa também o Senhor orar por eles. Vamos mentalizando neste momento a porta de entrada dos nossos lares. Convidemos Jesus para que lá Ele possa adentrar e que Ele possa deixar a sua paz, para que todos que lá estão ou que hão de chegar possam sentir a tua presença e o teu amor. E assim, neste momento, nós vamos pedindo por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus e a nossa querida Casa Espírita Redenção, a toda a diretoria, a todos os trabalhadores e a todos os assistidos que por aqui se encontram. Que assim seja, com a graça de Deus. E assim nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, que santificado seja o teu santo nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, com a graça de Deus.